No coração do inverno curitibano, quando o vento minuano varria as ruas com uma fúria que cortava até os ossos, uma criança de 8 anos entrou descalça em uma pequena loja de conveniência na rua 15 de novembro. Era julho de 2005 e a neblina densa envolvia as catedrais góticas e os prédios históricos como um véu de tristeza. Sofia, com os pés roxos pelo frio e o rosto marcado pela fome, apertava o irmãozinho Lucas contra o peito. O bebê de 8 meses chorava um choro fraco, um lamento que parecia ecoar a solidão daquela noite gelada. Com os olhos marejados, ela olhou para o lojista por trás do balcão e disse com uma voz que tremia, mas não vacilava: "Seu Alberto, eu juro te pagar quando eu crescer." Essa frase, simples e poderosa, atravessou o silêncio da loja e tocou algo profundo no coração de Maurício, um homem solitário que observava a cena. O gesto que ele fez em seguida iniciaria uma transformação que mudaria para sempre o destino de todos eles. Sob a ponte do Tarumã, Helena agasalhava Lucas o melhor que podia com um cobertor esfarrapado. Sua filha, Sofia, com apenas 8 anos, já assumia responsabilidades que nenhuma criança deveria carregar. "Vai ficar tudo bem, meu amor", sussurrava Sofia para o bebê, tentando protegê-lo do vento cortante que entrava pelas frestas da estrutura de concreto. Helena, a mãe das crianças, estava sentada a poucos metros de distância, com o olhar perdido e vago, balançando para frente e para trás, como um pêndulo quebrado. Seus cabelos desgrenhados e as roupas surradas contavam a história de uma mulher que já conhecera tempos melhores. Nos últimos meses, sua condição mental havia se deteriorado drasticamente. Os delírios tornaram-se mais frequentes e ela alternava entre momentos de lucidez dolorosa e ausências prolongadas que a levavam para um mundo interno inacessível. Sofia sabia que não podia contar com a mãe naquela noite. O choro de Lucas significava uma só: fome. E o leite em pó que haviam conseguido no Centro de Assistência Social do Boqueirão havia acabado na manhã anterior. "Mãe", chamou Sofia, tocando levemente o ombro de Helena. "O Lucas está com fome, preciso ir buscar leite." Helena virou-se lentamente. Seus olhos encontraram os da filha como se estivesse emergindo de um sonho profundo. "Leite?" perguntou ela, confusa. "Sim, ele precisa de leite, mas não temos dinheiro." "Eu sei, mãe, mas tem uma loja aqui perto. Talvez eles possam nos ajudar." Helena voltou a se perder em seus pensamentos, murmurando palavras incompreensíveis. Sofia esperou mais alguns minutos, mas percebeu que a mãe havia mergulhado novamente em seu mundo interior. Com determinação, a menina ajeitou o bebê nos braços, certificando-se de que estava bem enrolado no cobertor, e saiu para a noite fria. Seus pés descalços tocavam o asfalto molhado enquanto caminhava rapidamente. Conhecia bem o caminho até a loja de seu Alberto, que ficava aberta 24 horas. Já havia ido lá com a mãe nos dias melhores, quando Helena conseguia trabalhar como diarista e comprar o básico para os filhos. Alguns quarteirões dali, no topo de um dos edifícios mais luxuosos do bairro Alto, Maurício observava a cidade através da janela panorâmica de sua cobertura. Aos 45 anos, o empresário do setor imobiliário acumulara uma fortuna que jamais conseguiria gastar em uma vida inteira. Mas todo o dinheiro do mundo não preencheu o vazio deixado pela perda de sua esposa Beatriz 10 anos antes. Desde então, Maurício tornara-se um recluso. Administrava seus negócios à distância, comunicando-se apenas com seus diretores e advogados. Raramente saía de seu apartamento, exceto para visitar o túmulo de Beatriz no cemitério municipal ou para consultas médicas inevitáveis. Naquela noite, sentindo-se particularmente solitário, decidiu fazer algo incomum: descer até a rua e caminhar sem rumo. Vestiu um casaco escuro e simples, ignorando os trajes de grife que lotavam seu closet. Não queria ser reconhecido, queria apenas sentir o pulso da cidade, lembrar como era estar entre pessoas comuns, vivendo vidas comuns. Enquanto isso, Sofia chegava à loja de seu Alberto.
Ofegante pela caminhada rápida, o lojista olhou desconfiado para a menina maltrapilha com um bebê nos braços. Não era a primeira vez que via crianças em situação de rua entrarem em sua loja, geralmente para pedir comida ou, nos piores casos, para tentar furtar algo. "O que você quer, menina?", perguntou seu Alberto sem hostilidade, mas com cautela. Sofia respirou fundo, reunindo toda a coragem que conseguiu encontrar. "Por favor, seu Alberto, meu irmãozinho está com muita fome. Ele não comeu nada o dia todo." Como que para confirmar suas palavras, Lucas começou a chorar novamente, um som fraco que indicava seu estado de desnutrição. "E cadê sua mãe ou seu pai?", questionou seu Alberto, já amolecendo ao ver o estado do bebê. "Minha mãe está doente", respondeu Sofia. Meu pai não mora com a gente." Sofia hesitou, sem querer entrar em detalhes sobre Carlos, o pai de Lucas, que há muito havia desaparecido após uma série de agressões contra Helena. "E você tem dinheiro para comprar o leite?", perguntou seu Alberto. Sofia baixou os olhos envergonhada. Mas ela ergueu a cabeça, seus olhos grandes e escuros brilhando com determinação. "Eu juro te pagar quando eu crescer. Eu vou estudar muito, trabalhar e voltar aqui para pagar tudo o que o senhor me emprestar agora. Eu prometo." Nesse exato momento, Maurício entrava na loja. Havia caminhado alguns quarteirões, sentindo a garoa fina em seu rosto, quando decidiu entrar para comprar um café. Parou na porta ao ouvir a voz infantil fazendo aquela promessa solene. Seu Alberto suspirou, olhando para a menina e para o bebê. Estava prestes a responder quando notou a presença de Maurício. Algo no olhar do recém-chegado o fez hesitar. "Do que ele precisa?", perguntou Maurício, aproximando-se do balcão. Sofia virou-se, surpresa com a intervenção desconhecido. Viu um homem alto, de cabelos grisalhos nas têmporas, rosto marcado por rugas de expressão que falavam de sorrisos do passado, agora substituídos por uma seriedade melancólica. "Ele precisa de leite, senhor", respondeu Sofia, sem se intimidar. "Ele não comeu nada hoje, tem só 8 meses." Maurício observou atentamente a menina. Apesar das roupas sujas e rasgadas, dos cabelos despenteados e dos pés descalços, havia uma dignidade em sua postura, uma determinação em seu olhar que o impressionou profundamente. Não era o olhar de uma criança pedindo esmola, era o olhar de alguém assumindo responsabilidade muito além de sua idade. "Como é seu nome?", perguntou ele enquanto seu Alberto registrava as compras. "Sofia, e esse é o Lucas." "Onde vocês moram, Sofia?", perguntou Maurício. A menina hesitou. Desde pequena, aprendera a não confiar em estranhos, especialmente homens. "Por aí", respondeu vagamente. Maurício percebeu a desconfiança e não insistiu. Pagou pelas compras e ajudou Sofia a organizar tudo em uma sacola. "Eu vou acompanhar você", disse ele, surpreendendo a si mesmo com a oferta. "As ruas não são seguras para uma menina andando sozinha com um bebê." "Não precisa, senhor, eu conheço o caminho." "Tenho certeza que conhece, mas me deixe ajudar a carregar as compras pelo menos." Sofia pensou por um momento. O homem parecia genuinamente preocupado e seria mais fácil voltar com alguém ajudando a carregar as compras enquanto ela cuidava de Lucas. Tudo bem, mas só até a esquina da ponte. Enquanto caminhavam pela Avenida 7 de Setembro, Maurício tentou conversar com Sofia. Descobriu que ela tinha 8 anos, que já havia frequentado a escola por algum tempo, mas parou quando a situação da família piorou. Lucas era seu meio-irmão. A mãe Helena trabalhava como diarista até alguns meses atrás, quando seus problemas mentais se agravaram. "E seu pai?", perguntou Maurício. "Meu pai foi embora quando eu era pequena", respondeu Sofia simplesmente, sem demonstrar emoção. "Nunca mais voltou." Chegando perto da ponte do Tarumã, Sofia parou.
É aqui que a gente mora, disse ela, apontando para o espaço embaixo da estrutura de concreto. Maurício sentiu seu coração apertar. Havia dezenas de pessoas vivendo ali em barracas improvisadas com lonas e papelão, ou simplesmente deitadas sobre jornais. Alguns pequenos fogareiros improvisados tentavam afastar o frio da noite. "Sofia!" uma voz feminina chamou. Maurício viu uma mulher jovem que não devia ter mais de 30 anos aproximar-se rapidamente. Apesar da aparência descuidada, podia-se ver que Helena já fora bonita. Seus olhos, iguais aos de Sofia, estavam arregalados de preocupação. "Onde você estava? Fiquei preocupada." Era um momento de lucidez de Helena, percebeu Sofia, aliviada por ver a mãe mais presente. "Fui buscar leite para o Lucas, mãe. Mãe, esse senhor me ajudou." Helena olhou para Maurício com desconfiança. "Quem é você? O que quer com minha filha?" Maurício levantou as mãos em um gesto pacificador. "Só quis ajudar, senhora. Encontrei sua filha na loja tentando conseguir leite para o bebê." Helena pegou Lucas dos braços de Sofia e o apertou contra o peito, protetora. O bebê, sentindo o cheiro familiar da mãe, acalmou-se um pouco, embora ainda choramingasse de fome. "Obrigada pela ajuda, mas estamos bem", disse Helena, a desconfiança evidente em sua voz. Anos de traumas e decepções haviam erguido muros em torno de seu coração. Maurício observou a pequena família. O contraste entre a situação deplorável em que viviam e a dignidade que tentavam manter era comovente. Por um momento, pensou em simplesmente entregar algum dinheiro e ir embora, voltando para seu apartamento luxuoso e solitário. Mas algo o impedia, a promessa de Sofia. "Eu juro te pagar quando eu crescer", ecoava em sua mente. "Vocês não podem ficar aqui", disse ele, "não com o bebê. Está muito frio e vai chover mais forte esta noite." "Não temos para onde ir", respondeu Helena, o tom defensivo. "E não aceitamos caridade." "Não é caridade", respondeu rapidamente, compreendendo o orgulho ferido da mulher. "É um empréstimo, como o que sua filha prometeu ao dono da loja. Vocês podem me pagar quando puderem." Helena olhou para ele com suspeita, mas Maurício podia ver que estava considerando a oferta. O choro faminto de Lucas tornava a decisão mais urgente. "Conheço um hotel familiar aqui perto", continuou Maurício. "Vocês podem ficar lá esta noite, alimentar o bebê, tomar um banho quente. Amanhã conversamos sobre os próximos passos." Sofia olhou para a mãe com olhos suplicantes. "Por favor, mãe, pelo Lucas." Helena olhou para o filho, depois para Sofia e finalmente para Maurício. Havia algo no olhar daquele estranho que não conseguia decifrar completamente. Não era pena nem desejo como vira tantas vezes nos olhos de outros homens. Era algo diferente, algo que parecia esperança. "Só esta noite", concordou finalmente, "e amanhã decidimos o que fazer." Maurício assentiu, sentindo um alívio inesperado com a concordância de Helena. Enquanto ajudava a pequena família a recolher os poucos pertences que possuíam, algumas roupas, um urso de pelúcia surrado que pertencia a Sofia, uma pequena mochila com documentos, ele se perguntava o que estava fazendo. Por que se importava tanto com o destino daquelas pessoas que acabara de conhecer? Talvez, pensou, fosse porque aquela menina determinada, com seus olhos cheios de esperança e sua promessa solene, o fizera lembrar de algo que havia esquecido nos últimos 10 anos. Que promessas importam e que às vezes a maior coragem está nos gestos mais simples. O Hotel Slaveiro não era luxuoso, mas oferecia quartos limpos e seguros. Localizado em uma rua secundária próxima à Rua 15, era frequentado principalmente por famílias do interior que vinham a Curitiba para tratamentos médicos ou pequenos comerciantes a negócios. Quando Maurício entrou no saguão, acompanhado por Helena, Sofia e o pequeno Lucas, o recepcionista arregalou os olhos. A aparência da família contrastava fortemente com o ambiente simples, porém asseado do hotel. No entanto, bastou Maurício mostrar seu cartão de crédito premium para que todas as portas se abrissem.
Um quarto com 2 camas de casal, por favor, pediu Maurício. E vocês têm uma farmácia por perto? Precisamos de algumas coisas para o bebê. Sim, senhor, respondeu o recepcionista, digitando rapidamente no computador. Temos uma farmácia a 2 quarteirões daqui que funciona 24 horas. E o hotel oferece um serviço de entrega de itens básicos, se preferir. Maurício optou pelo serviço de entrega e, além de um lavas, solicitou roupas limpas para todos. Enquanto o recepcionista providenciava tudo, ele notou Helena, cada vez mais tensa ao seu lado, apertando Lucas contra o peito, como se temesse que alguém o arrancasse dela a qualquer momento. Está tudo bem, murmurou ele, tentando tranquilizá-la. Helena não respondeu, mas Sofia, percebendo o desconforto da mãe, segurou sua mão. Vai ficar tudo bem, mãe. O senhor Maurício só quer ajudar. O quarto era simples, confortável. 2 camas de casal com lençóis limpos, um banheiro pequeno, mas funcional, televisão e até mesmo um pequeno frigobar. Para Sofia, parecia um palácio. Podemos tomar banho? Perguntou ela, os olhos brilhando com a perspectiva de água quente depois de semanas se lavando apenas com garrafas de água mineral e sabonetes doados. Claro, respondeu Maurício, mostrando-lhe como funcionava o chuveiro. Tem toalhas limpas já ali. Vou esperar as entregas lá embaixo e depois conversamos, ok? Quando Maurício saiu, Helena finalmente relaxou um pouco. Sentou-se na cama, ainda embalando Lucas, e olhou em volta como se não podia acreditar onde estava. Mãe, vamos dar banho no Lucas primeiro, sugeriu Sofia, assumindo seu papel habitual de pequena cuidadora. Ele tá todo sujo e com frio. Helena aceitou, levantando-se mecanicamente. Juntas, mãe e filha prepararam um banho morno para o bebê na pequena banheira. Lucas sorriu de prazer ao sentir a água morna, talvez seu primeiro banho adequado em semanas. Enquanto isso, no saguão, Maurício providenciava as entregas: fraldas, lenços umedecidos, talco, leite em pó para bebês, algumas mudas de roupas simples, mas dignas para Helena e Sofia, roupinhas para Lucas e alguns itens de alimentação básica. Pediu também que enviassem um jantar completo ao quarto. Enquanto esperava, seu celular tocou. Era Roberto, seu advogado e um dos poucos amigos que mantivera após seu autoimposto isolamento. Maurício, está tudo bem? Você saiu sem avisar ninguém. Carmen ligou preocupada. Carmen era sua governanta que vinha 3 vezes por semana limpar o apartamento e deixar comida preparada. Estou bem, Roberto. Só precisava de ar fresco. Ar fresco? Você, o homem que não sai de casa há quanto tempo? 5 anos. Não exagere. Saio para visitar Beatriz. Houve um momento de silêncio do outro lado da linha. Sim, você visita o túmulo dela, mas isso não é vida, Maurício. Beatriz não iria querer isso para você. Maurício fechou os olhos, sentindo a dor familiar que sempre vinha quando pensava na esposa. Não quero falar sobre isso agora. Só liguei para avisar que não vou voltar para casa esta noite. O quê? Onde você vai ficar? No Hotel Slavieiro. Estou ajudando algumas pessoas. A hesitação na voz de Maurício alertou Roberto. Que pessoas, Maurício? Você não está metido em nenhuma confusão, está? Não é nada disso, é uma família. Uma mãe com 2 filhos estavam morando na rua. O bebê estava com fome. E, espera aí, interrompeu Roberto. Você recolheu uma família de 100 tetos? Maurício, isso não é como adotar um cachorro perdido. Existem assistentes sociais, ONGs. Eu sei, cortou Maurício, sentindo-se irritado com a reação do amigo. Não estou adotando ninguém, só estou oferecendo um lugar quente para passarem a noite e algo para comer. Amanhã ajudo eles a encontrarem os serviços adequados. Tudo bem, só tenha cuidado, ok? Há muita gente por aí que se aproveitaria de alguém na sua posição. Não é o caso. Você teria que ver essa menina, Roberto. 8 anos e já cuida do irmão como mãe. Prometeu pagar pelo leite quando crescesse. Qual criança faz isso hoje em dia? Houve outro momento de silêncio, e Maurício podia praticamente ver seu amigo balançando a cabeça do outro lado da linha. Só tenha cuidado, repetiu Roberto, e mantenha-me informado. No meio da madrugada, um barulho o acordou. Sentou-se na cama, confuso por um momento sobre onde estava. Então ouviu novamente o som de uma porta se fechando silenciosamente.
Levantou-se rapidamente e foi até a porta de seu quarto. Abriu-a a tempo de ver Helena carregando Lucas e segurando a mão de Sofia, dirigindo-se silenciosamente para as escadas de serviço. "Helena", chamou ele, mantendo a voz baixa para não perturbar os outros hóspedes. Ela congelou, depois se virou lentamente. Havia medo em seus olhos, mas também determinação. "Precisamos ir", disse ela simplesmente. "Agora são 3 da manhã", disse Maurício. "Já abusamos demais de sua bondade." O tom era educado, mas firme. "Por que se importa?", perguntou Helena. "O que quer realmente de nós?" "Nada, só quero ajudar." "Ninguém ajuda sem querer algo em troca. Aprendi isso da maneira mais difícil." Maurício suspirou, entendendo finalmente o medo de Helena. Ela achava que ele esperava algum tipo de pagamento por sua ajuda. "Helena, não é nada disso. Juro, só quero ajudar. Por quê? Porque posso. Porque vocês merecem uma chance melhor, especialmente as crianças." "Mãe", interveio Sofia, sua voz pequena, mas firme. "O senhor Maurício é legal, ele não é como o Carlos. Por favor, vamos ficar. Tá frio lá fora e o Lucas acabou de parar de chorar." Helena olhou para a filha, depois para o bebê em seus braços. Lucas dormia pacificamente, seu rostinho mais corado e saudável depois de uma refeição adequada e uma noite em um ambiente quente. Maurício viu a indecisão nos olhos de Helena e decidiu arriscar uma abordagem diferente. "Olha, entendo sua desconfiança. Vejo que, pura verdade, só quero ajudar." "De verdade. E se você realmente quer ir, não vou impedir. Mas, pelo menos, deixe eu dar a vocês algum dinheiro para um lugar seguro para ficar e meu número de telefone caso precisem de ajuda." Ele voltou rapidamente ao seu quarto e pegou sua carteira. Tirou várias notas de R$ 100, mais do que suficiente para algumas noites em outro hotel, e anotou seu número de celular em um pedaço de papel. Quando voltou ao corredor, Helena ainda estava lá, parecendo travada entre o desejo de fugir e a necessidade prática de aceitar a ajuda oferecida. "Pegue", disse ele, estendendo o dinheiro e o papel, sem compromisso, sem obrigações. "Se quiserem sumir, sumam, mas saibam que a oferta de ajuda continua de pé." Helena olhou para o dinheiro por um longo momento. Então, para a surpresa de Maurício, ela balançou a cabeça. "Não podemos aceitar. Já devemos demais a você. Então, fiquem pelo menos até amanhecer. Depois, se ainda quiserem ir, eu mesmo levo vocês para onde quiserem." Sofia olhou para a mãe com olhos suplicantes. "Por favor, mãe." O rosto de Helena era uma máscara de emoções conflitantes. Finalmente, ela assentou rigidamente. "Até amanhã. Depois decidimos." Enquanto os 3 voltavam ao quarto, Maurício sentiu um alívio imenso. Havia conseguido um pouco mais de tempo. Tempo para tentar construir alguma confiança. Tempo para tentar encontrar uma solução mais permanente para os problemas daquela família. O que ele não sabia é que Helena, depois de colocar as crianças novamente na cama, sentou-se junto à janela e ficou observando a cidade até o amanhecer, dividida entre o medo enraizado de confiar e a esperança frágil de que talvez desta vez a bondade fosse real. A manhã chegou com os primeiros raios de sol penetrando pelas frestas da cortina do hotel. Maurício acordou cedo, inquieto após a quase fuga da madrugada. Tomou um banho rápido e ligou para Roberto. "Preciso da sua ajuda", disse ele assim que o amigo atendeu. "Lembra da família que mencionei ontem? Quero ajudá-los de forma mais permanente." Maurício, o tom de Roberto era de advertência. "Só me escute, ok? A mãe tem problemas psicológicos, provavelmente resultado de um relacionamento abusivo. A menina de 8 anos está praticamente criando o irmão bebê sozinha. Eles estavam morando embaixo de uma ponte." "Só tenha cuidado", repetiu Roberto, "e mantenha-me informado." Depois de desligar, Maurício pediu o café da manhã para ser servido no quarto de Helena, e então bateu suavemente na porta do quarto ao lado. Foi Sofia quem abriu, já vestida e com o cabelo penteado. "Bom dia, senhor Maurício", cumprimentou ela com um sorriso tímido. "Bom dia, Sofia. Todo mundo dormiu bem?" "Sim, senhor. O Lucas só acordou uma vez para mamar, e a mamãe está no banho agora." Maurício notou que a menina parecia mais relaxada do que no dia anterior. Uma boa noite de sono em uma cama confortável fazia maravilhas.
Pedi café da manhã para todos nós. Deve chegar em alguns minutos. Os olhos de Sofia se iluminaram. Tem pão de queijo? Maurício riu. Com certeza tem pão de queijo e outras coisas gostosas também. Nesse momento, Helena saiu do banheiro, vestindo as roupas simples, mais limpas que Maurício havia providenciado. Seu cabelo molhado emoldava um rosto que, apesar dos sinais de cansaço e preocupação, mantinha traços de uma beleza que um dia deve ter sido notável. "Bom dia", disse ela, sua voz ainda carregando aquela nota de cautela. "Bom dia, Helena. Espero que tenham dormido bem." Antes que ela pudesse responder, houve uma batida na porta, anunciando a chegada do café da manhã. Uma mesa móvel foi trazida para dentro do quarto, coberta por uma variedade de alimentos: pães, bolos, frutas, sucos, café, leite, ovos mexidos e, sim, uma cesta de pães de queijo que fez Sofia sorrir abertamente. "Uau!" exclamou a menina. "Parece um café da manhã de filme." Até Helena pareceu impressionada, embora tentasse disfarçar. Lucas, que acabara de acordar, olhava tudo com olhos arregalados de seu bercinho improvisado, feito com travesseiros. Enquanto comiam, Maurício tentou conversar mais com Helena, mas ela respondia apenas com monossílabos. Sofia, por outro lado, estava mais aberta. Contou a Maurício sobre como gostava da escola, especialmente das aulas de português, e como sonhava em ser escritora algum dia. "A dona Marilda, minha professora do 2º ano, disse que eu tenho talento para contar histórias", explicou ela com orgulho. "Eu sempre ganho os concursos de redação." "Isso é maravilhoso, Sofia", respondeu Maurício genuinamente impressionado. "Talvez possamos ver como fazer você voltar à escola." Helena levantou os olhos ao ouvir isso. "Já disse que não precisamos de caridade." "Não é caridade", insistiu Maurício. "É investimento. Investir na educação de Sofia é garantir que ela possa cumprir sua promessa de pagar suas dívidas quando crescer, não é?" Algo parecido com um sorriso passou rapidamente pelo rosto de Helena, mas logo desapareceu. Ela terminou sua refeição em silêncio e logo se retirou para o banheiro, deixando Maurício e Sofia sozinhos. "Sua mãe nem sempre foi assim, foi?" perguntou Maurício gentilmente. Sofia balançou a cabeça. "Não, ela era bem alegre antes. Cantava o tempo todo enquanto limpava as casas onde trabalhava. Fazia bolo de chocolate nos fins de semana." A menina suspirou. Mas aí o Carlos apareceu. Ele é o pai do Lucas. Maurício esperou, sentindo que estava prestes a ouvir algo importante. "Ele batia nela", continuou Sofia. "Eu via os machucados, mesmo quando ela tentava esconder. E ele bebia muito, gastava todo o dinheiro que a mamãe ganhava." Sofia abaixou a voz, como se temesse ser ouvida. "Uma noite, ele bateu nela tão forte que ela desmaiou. Eu liguei para a polícia. Quando eles chegaram, ele fugiu, nunca mais voltou." "Você foi muito corajosa", disse Maurício, sentindo uma mistura de admiração pela menina e raiva do homem que havia causado tanto sofrimento. "Depois disso, a mamãe começou a ficar estranha. Às vezes ela fala sozinha ou fica olhando para o nada durante horas. Perdeu o emprego porque esquecia de ir trabalhar. Aí, a gente não conseguiu mais pagar o aluguel do nosso quartinho e acabamos na rua." Naquele momento, Helena saiu do banheiro. Pelo olhar que lançou a Sofia, Maurício suspeitou que ouvira parte da conversa. "Sofia", disse ela firmemente. Maurício levantou-se, entendendo a deixa. "Bem, vou deixá-los descansar. Ficarei no quarto ao lado, se precisarem de alguma coisa." Ele já estava na porta quando Helena o chamou. "Senhor Maurício." "Sim? Por que está fazendo isso? O que quer de nós realmente?" A pergunta pegou Maurício de surpresa, não porque não esperasse, mas porque não tinha uma resposta clara. "Honestamente, não sei ao certo", admitiu ele. "Talvez porque via em Sofia algo que perdia muito tempo: esperança, determinação, a capacidade de fazer uma promessa e realmente acreditar que vai cumpri-la."
Helena o estudou por um longo momento, como se tentasse encontrar a mentira em suas palavras. Finalmente, assentiu leve. No quarto ao lado, Maurício deitou-se na cama. O que estava fazendo? Roberto tinha razão, não era como adotar um cachorro perdido. Essa família tinha problemas complexos que não seriam resolvidos com uma noite em um hotel e algumas refeições. Helena claramente precisava de ajuda psicológica. Sofia deveria estar na escola, não cuidando de um bebê e se preocupando com contas. E o pequeno Lucas merecia crescer em um ambiente estável, com todas as suas necessidades atendidas. Mas como ajudá-lo sem ferir o orgulho de Helena? Como ganhar sua confiança quando ela, com toda razão, desconfiava de qualquer um que se aproximasse, especialmente um homem? Enquanto refletia sobre essas questões, Maurício percebeu que pela primeira vez em anos não estava pensando em sua própria dor. A perda de Beatriz, que o consumia por uma década, parecia momentaneamente deslocada para o segundo plano, substituída pela preocupação com aquela pequena família. Talvez Roberto estivesse certo em outro sentido. Talvez Beatriz não quisesse que ele vivesse como vivia, isolado em sua torre de marfim, afastado do mundo. Talvez ajudar Helena, Sofia e Lucas fosse uma forma de honrar a memória da esposa, que sempre tivera um coração generoso. Sem pressa e com respeito, Maurício decidiu permanecer por perto do jeito certo. No ano seguinte, quando Helena recebeu alta do acompanhamento psiquiátrico, eles assumiram com serenidade o que já existia, um carinho que virara amor. Ele a convidou para um jantar simples, sem discursos ensaiados. Segurou sua mão e pediu: "Helena, você deixa eu caminhar ao seu lado daqui para frente?" Ela mediu o pedido como quem avalia a profundidade de um rio antes da travessia e sorriu. "Você já está caminhando ao meu lado, Maurício." O namoro seguiu natural, com Sofia aprovando em silêncio atento e Lucas agarrado ao tio Maurício. Quando Sofia completou 10 anos, em uma cerimônia simples no jardim da casa de campo, Helena e Maurício se casaram. Pouco depois, a adoção de Sofia foi concluída no fórum, e ao ouvir a sentença, ele disse: "Agora é oficial, filha, mas no meu coração você já era minha desde aquela noite na loja." Com o apoio estrutural e financeiro de Maurício, Helena transformou sua dor em propósito, fundou e passou a gerenciar uma ONG para apoiar mulheres vítimas de violência doméstica, oferecendo abrigo, orientação jurídica e acompanhamento psicológico. Em pouco tempo, a instituição virou referência e Helena se encontrou plenamente na missão de acolher e reconstruir histórias, a sua, a das outras, a de todos ao seu redor. E assim, ano após ano, o que começou como um gesto em uma noite fria, transformou-se em amor, superação e família. 15 anos depois, o auditório da Universidade Federal do Paraná estava lotado. Fileiras de cadeiras ocupadas por estudantes, professores, familiares e convidados especiais. No palco, um banner anunciava a cerimônia de formatura do curso de Letras, turma de 2020. Entre os formandos, uma jovem de 23 anos destacava-se não apenas por sua beleza serena, mas pela intensidade de seu olhar. Os mesmos olhos determinados que, 15 anos antes, haviam feito uma promessa em uma noite fria de julho. Sofia Almeida Santos ajeitou nervosamente a beca enquanto esperava seu nome ser chamado. Na primeira fila da plateia, sua família assistia com evidente orgulho. Helena, agora uma mulher confiante de meia-idade, com algumas mechas prateadas moldando seu rosto. Maurício, cabelos completamente grisalhos, mas com o mesmo sorriso caloroso. E Lucas, um rapaz de 16 anos, alto e esguio, com traços que lembravam vagamente os de Carlos, mas com a gentileza no olhar que herdara da convivência com Maurício. Sofia Almeida Santos, anunciou o reitor, formanda com honras em letras, especialização em literatura brasileira.
Enquanto Sofia caminhava até o centro do palco para receber seu diploma, sua mente vagava pelo caminho que a trouxera até ali. Os anos em São José dos Pinhais, onde haviam permanecido até seus 12 anos, quando finalmente consideraram seguro retornar a Curitiba. O casamento de Helena e Maurício, uma cerimônia simples, mas emocionante no jardim da casa de campo quando ela tinha 10 anos. A adoção oficial quando Maurício a tornara legalmente sua filha, embora em seu coração ele já fosse seu pai há muito tempo. Carlos, as visitas supervisionadas haviam continuado por 2 anos, até que ele conseguia um emprego em Curitiba e se mudara. As visitas tornaram-se mais esporádicas, mas surpreendentemente ele mantivera a sobriedade. Nunca se tornara realmente próximo de Lucas, mas desenvolveram uma relação respeitosa à distância, ligando nos aniversários, enviando presentes no Natal. Não era o pai ideal, mas cumpria sua parte no acordo, e ao longo dos anos demonstrava um genuíno desejo de reparação. Ao receber o diploma, Sofia sorriu para sua família na plateia. Seus olhos encontraram os de Helena, que não conseguia conter as lágrimas de orgulho. Sua mãe havia percorrido um longo caminho também, de uma mulher quebrada pelo trauma a uma profissional respeitada que agora coordenava um programa de apoio a mulheres vítimas de violência doméstica, transformando sua própria experiência em ajuda para outras. Após a cerimônia, enquanto recebiam os cumprimentos de amigos e colegas, Maurício abraçou Sofia com força. "Estou tão orgulhoso de você, filha", a voz embargada pela emoção. "Sabia desde o início que você era especial." "Desde aquela noite na loja", sorriu Sofia, sabendo exatamente a que noite ele se referia. A noite que mudara o destino de todos eles. "Tenho uma surpresa para vocês", anunciou ela quando estavam reunidos para o jantar de comemoração em um restaurante elegante próximo à universidade. Ou melhor, 2 surpresas. "Não me diga que vai se casar com o Daniel", brincou Lucas, referindo-se ao namorado de Sofia, um estudante de arquitetura que conhecera na universidade. Sofia riu, balançando a cabeça. "Ainda não, maninho, embora não descarte a possibilidade no futuro." Ela respirou fundo, seus olhos brilhando de excitação. "Primeira surpresa, recebi uma proposta da editora Cabral para publicar meu livro de contos." Helena deixou escapar um pequeno grito de alegria, enquanto Maurício batia palmas entusiasticamente. Lucas assoviou impressionado. "Isso é maravilhoso!" exclamou Helena. "Quando sai?" "No início do próximo ano." Eles adoraram especialmente o título, Promessas que Salvam. Sofia fez uma pausa, seus olhos encontrando os de Maurício. "Como vocês devem imaginar, é baseado em nossa história." Maurício sorriu emocionado. Não poderia haver título mais perfeito. "E qual é a segunda surpresa?" perguntou Lucas curioso. Sofia pegou sua bolsa e retirou um envelope que entregou a Helena e Maurício. "Abram." Com mãos ligeiramente trêmulas, Helena abriu o envelope, encontrando um cheque no valor de R$100. "O que é isso?" perguntou ela confusa. "É para o Maurício", explicou Sofia sorrindo. "A loja de conveniência, lembram? Eu prometi pagar pelo leite quando crescesse." Maurício olhou para o cheque, depois para Sofia, seus olhos se enchendo de lágrimas. "Você guardou essa promessa por todos esses anos." "Claro que guardei", respondeu ela simplesmente. "Foi a promessa mais importante da minha vida. Mudou tudo." Helena cobriu a boca com a mão, tentando conter a emoção. Maurício balançou a cabeça, admirado. "Sempre soube que você era especial, Sofia, desde o primeiro momento. Mas você continua me surpreendendo." Helena, que estivera quieta por algum tempo, olhava para a filha com uma expressão que mesclava orgulho e contemplação. "Sabe o que estou pensando, Lulu?" "O quê, mãe?" "Que aquela sua promessa há tantos anos criou uma espécie de efeito dominó, uma onda de bondade que começou com você e o seu Alberto, passou pelo Maurício, chegou até nós e agora continua seguindo adiante, tocando outras vidas." Maurício assentiu, pensativo, como um rio que começa com uma pequena nascente e vai crescendo, alimentando tudo por onde passa.
E o mais incrível, acrescentou Lucas, que herdara o talento da irmã para as palavras, é que tudo começou com algo tão simples, uma garotinha fazendo uma promessa sincera do fundo do coração. Sofia sorriu, sentindo uma paz profunda. Olhou para sua família, a mãe que superara traumas imensos para se tornar uma mulher forte e compassiva. O pai adotivo que abandonara seu isolamento para redescobrir o significado de família. O irmão que cresceu cercado de amor e segurança, tão diferente do que poderia ter sido seu destino. Sabe o que aprendi com tudo isso? Disse ela finalmente, que às vezes as maiores promessas vêm dos corações mais pequenos e que uma única promessa feita com sinceridade absoluta pode mudar não apenas uma vida, mas muitas. Helena estendeu a mão sobre a mesa, segurando a da filha. E que promessas, quando cumpridas, têm o poder de curar, de construir pontes, de transformar o impossível em possível. Maurício cobriu as mãos das duas com a sua. E que família não é apenas a que nascemos, mas a que construímos um dia de cada vez, uma promessa de cada vez. Lucas completou o círculo, colocando sua mão sobre as deles. E que sempre, sempre vale a pena acreditar nas pessoas, mesmo quando tudo parece perdido. Às vezes, a maior revolução começa com um gesto simples, uma promessa, um ato de fé. A verdadeira riqueza não está no que possuímos, mas no que nos tornamos e no que damos aos outros. E quando cumprimos nossas promessas, não apenas honramos nossas palavras, mas criamos ondas de bondade que se espalham muito além do que podemos imaginar. Se esta história tocou o seu coração, não saia daqui sem se inscrever. Aqui contamos histórias emocionantes que transformam vidas e renovam a esperança. Ao se inscrever, você nos ajuda a alcançar mais pessoas que precisam de uma mensagem de força e recomeço. Clique no botão de inscrever-se agora, ative o sininho para não perder nenhuma história e faça parte desta família que acredita no poder do amor e da superação. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa de esperança e deixe seu comentário contando qual promessa ou gesto de bondade mudou a sua vida. Juntos, vamos espalhar luz e inspiração pelo mundo.